Muito boa tarde, Hit Esportes no ar. Hoje vamos falar de corrida, mas não de rua, de montanha. Tudo bem, Shane? Tudo bom, Botão? Boa tarde. Programa especial, tirar suas dúvidas. O pessoal que vai praticando esporte é bem legal, sempre com orientação. A gente sempre lembra que ter uma orientação é muito importante. Não sai correndo feito doido aí pelas ruas, pelas montanhas, não. Você tem articulação, meu filho. Você tem joelho. Verdade, quer dizer, nós não temos muito, mas, né? Mais ou menos. Nós temos meio joelho aqui, mas vamos embora com orientação, com um profissional te acompanhando. Aí fica muito mais fácil. Rogério Voltar, presente o nosso convidado no programa de hoje. Vamos receber hoje aqui no Hit Esportes Fábio Galvão, organizador, né, do Campeonato Paulista de Corrida de Montanha, tem lá no Rio de Janeiro também. Tudo bem, Fábio? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Hit Esportes. Tudo jóia, Rogério. Tudo jóia, o pessoal do Hit Esportes, mais uma vez aqui, né? Teve aqui no ano passado, o Fábio, falando... porque é o seguinte, o Fábio, quando ele veio aqui, ele falou o seguinte, tem um monte de corrida nas grandes cidades, aqui no calendário da cidade de São Paulo, tem corrida todo final de semana, só não tem todo dia porque não dá, porque tem lugar que tem que parar trânsito e tal, tem um monte de gente que vai para o aeroporto, que xinga uma barbaridade, mas deixa o povo se preparar. E aí o pessoal de repente fala assim, tô cansado, todo final de semana é rum aqui, rum ali, rum que eu tô falando é de corrida, né? É rum, não, eu quero uma coisa diferente. Aí pintou essa ideia. Tem a corrida de montanha e tem aquelas corridas de obstáculo que você parece... Tal do Extreme. Você parece que você está indo no exército, uma coisa de maluco aquilo ali que você tem que subir. O bombom, quando ele não consegue subir o nosso cinegrafista, tem umas rampas e tal. Então, são novas modalidades que vão surgindo e a corrida de montanha é uma delas. Eu queria saber do Fábio o calendário de 2015, como é que nós vamos ter aí. E para quem não acompanhou outro programa do ano passado, muda muita coisa para o atleta fisicamente, exige muito mais. Como que é, Fábio? Bem, em 2015 a gente está repleto de novidades. Primeiro porque hoje a corrida de montanha ela já é uma realidade, né, da modalidade do atletismo, né, no país. Né? Até então a gente da corridas de montanha sempre deslumbrava promover a modalidade. Né? Então a gente levava a modalidade Nordeste, Sudeste, o Centro-Oeste, sempre levou. A partir do ano passado, a gente concluiu que se a corridas de montanha, né, o Circuito Brasileiro de Corridas de Montanha, deixasse de organizar corridas de montanha, né, que é a nossa especialidade, a modalidade não terminaria mais. Então, a gente deu essa fase como concluída, né, de estabelecer a modalidade. Né? Então, hoje é uma modalidade que é praticada afinco, né, no país. Né? A gente já são milhares de corredores que praticam a modalidade, alguns que nem passou pela rua, que ele foi direto para corridas de montanha. Dentre isso, aí a gente fez um calendário de 2015 repleto de novidades. As principais novidades são basicamente 2 campeonatos muito fortes, que é o Campeonato Fluminense, que tem 11 etapas, uma prova por final de semana ou por mês no Rio de Janeiro, e a Copa Paulista, que também são 11 etapas. Esses são os principais campeonatos do Brasil, né, os mais fortes, né, que todo atleta, seja ele que esteja iniciando na corrida de montanha ou ele que está migrando da rua para a corrida de montanha, onde ele começa, ele passa pela corrida de montanha. Depois ele vai para outras alçadas, né, vai para as provas internacionais. Ele começa... Coisas. Aí, dentre isso, a gente criou também um leque muito grande de modalidades dentro da própria competição. A gente tem uma prova que a gente chama de curto, que é uma prova para quem está iniciando, para quem quer fazer a primeira experiência. Ela é uma prova que ela não é para ter grandes desafios, é para ter uma altimetria baixa, né? Uma prova por iniciante. Eu me encaixo nessa, ó. Você vai experimentar ali, vai experimentar ali a terra, pisar na terra, no terreno irregular. É para experimentar um pouquinho. Para experimentar um pouquinho do que é, porém numa competição de verdade. O Volta já quer subir a Serra do Japi, então aí já é outra coisa. Aí já para os mais audaciosos, a gente tem um percurso que a gente chama de longo, que é uma prova de mais ou menos 15 quilômetros. O curto, a gente tenta sempre deixar ele com 6 quilômetros. Mas o 15, vamos supor que como diz o nome, é uma montanha. É 15 de subir, 15 de descer? Não. Aí o principal diferencial da corrida de montanha é a quebra de ritmo e a variedade do percurso. Então, uma hora você está correndo no asfalto a 4:1, aí daqui a pouco você saiu do asfalto, entrou numa estradinha de terra, numa subida. Algumas imagens lá, Fábio. Essa aí, se eu não me engano, é no Rio de Janeiro, né? Essa, se eu não me engano, é
Não, desculpa, essa prova é em Teresópolis. Teresópolis. Sim, lá tem Teresópolis. uma geografia maravilhosa. Sim. O do Rio de Janeiro é o lugar das montanhas, né? O campeonato... Ô, Fábio, geralmente você começa num lugar assim plano e depois você já vai para montanha subindo. Sim. Ó, nessa daí eu vou Aí de nesse boa, caso, esse percurso aí é um percurso aí para a prova do percurso que a gente chama de curto, né? A estradinha de terra, sem muita variação de altimetria, você vê que é plano, né? É para quem está começando, ter essa experiência da terra, né? Aí começou a subida. Aí você tem já um trecho de subida, esse trecho é mais ou menos o quilômetro 3 dessa prova, esse trecho aí já está no percurso longo, que é uma prova mais intensa. Eu vou confessar que eu fiz algumas corridas no ano passado, é realmente apaixonante. Você começa a fazer uma vez, você não quer parar nunca mais. Você chegou com a língua no joelho? No joelho? Não, porque na verdade o pessoal fica pensando assim, a corrida de montanha é extremamente cansativo. É claro que é um pouco cansativo, acho que está o Fábio aqui para contar para a gente. Mas em alguns trechos que você tem muita subida, para quem não tem aquele preparo para realmente chegar em primeiro lugar, você vai tranquilo, você vai no seu ritmo, né, Fábio? Sim. A corrida, ela... Tem locais que é praticamente impossível de se correr, né? De você correr. Então, você vai fazer o seu ritmo de prova. E comparar isso com aquele que está no seu ritmo também, que está na sua faixa etária também, né? Você está numa competição, num local que talvez você não iria se não fosse uma prova organizada que tivesse tudo basilizado, com segurança, com apoio para você. Talvez você não iria... se dispor a fazer esse percurso, né? Mas com apoio você muda o calçado da corrida de rua, porque a gente vê chão batido, você pode pegar uma trilha, aí você tem que ter um calçado melhor para esse tipo de competição? Muda tudo, né? Não é o princípio da corrida de rua, mas o calçado ele já muda bastante, né? Porque é o principal acessório do corredor, né? Então ele já não é um calçado liso, né? O solado, aí você vai ter mais o que a gente chama de gripe, né? Para ele aderir mais à terra. Aí dependendo do solado, você vai ter solado para terra, solado para pedra, solado para terra, para areia, né? Então, de acordo com o percurso que faz parte da sua estratégia. Subida, Rogério. Agora, olha só. Agora, falando um pouquinho do que o Fábio estava comentando aí do tênis, a primeira corrida que eu fiz ano passado foi lá em Paranapiacaba e choveu demais esse dia. Eu não sei eu perdi quantas vezes eu caí, eu escorreguei. Porque eu estava com um tênis não apropriado, né? Sim. E ainda mais muito liso. Esse é um tênis, né? É o Salomon, é um tênis... Né, quando você vai na loja de calçados especializado, tem lá para corrida de rua, o vendedor já sabe orientar, dependendo até quem cuida do seu treino, te orienta melhor ainda. Ele sempre fala, não vai de bobeira aí que você pode se machucar. Uma dúvida que surgiu esses dias, eu estava até conversando com o Rogério Voltan. Muito se fala, e você como organizador já deve ter ouvido várias versões, eu não sei se você sabe ao certo o que é certo, o que é errado. Muita gente fala que para correr você tem que alongar. E muita gente fala, não, se você vai correr uma prova, seja ela curta, de longa duração, você não pode alongar. E aí eu fiquei na dúvida, porque eu já ouvi as duas versões, né? Vou até passar uma sugestão de pauta aqui para consulta ao doutor. Boa. Trazer um especialista para falar de corrida de rua também, o médico, obviamente. É legal alongar, isso pode variar de idade, não é melhor alongar, depende do quilômetro. Você já ouviu falar disso? Como que é? Não, assim, isso é... No meu conhecimento, mito, né? Assim, eu já ouvi algumas teorias de que alongar não ajuda. O certo é alongar, não é? Você primeiro, não só o alongamento, como você se pré-aquecer, né? Você deixar começar a corrida aquecido, né? Você já começa, né, a aquecer um pouco antes, né, a trotar um pouco antes, a aquecer a musculatura, alongar os músculos, porque você é usado intensamente, principalmente a parte de força, de prospecção, né?
você vai... O pessoal fala que na corrida de montanha usa músculos que você nem sabia que existia. Porque essa quebra de ritmo, né? Essa quebra de percurso, né? Então, se o percurso tem muita pedra ou é muito irregular, então usa muito tornozelo, né? Então, Agora, você usa mais, a musculatura exige mais, né? Certos grupos que você, na cadência da corrida normal ou de rua, né? Você não usaria, né? Na semana que vem vai ter a prova em Mariporã, no dia 22. Sim. Para quem está inscrito, quem não está inscrito, como tem que fazer? Bem, pelo site corridasdemontanha.com.br, lá você tem as informações da prova, as inscrições, né, como fazer. Aqui, só para voltar lá na questão das novidades, a gente tem o curto, o longo, a meia, que na verdade é um desafio, quem fizer, que faz o curto e o longo junto também, para quem quiser fazer, e as provas de endurance, de 50 quilômetros. A maioria das provas... A maioria das provas longas, geralmente, são longe, né? Ou você tem que viajar, né? Ou para o sul, ou para você poder praticar. É uma logística. Né? E agora a gente está oferecendo essa opção também do lado de São Paulo, né? Todos os nossos calendários de provas, 11 provas, elas estão no entorno, né? Tá aqui Santo André, Mariporã, Mogi das Cruzes, tá? Que a gente traçou uns 60 quilômetros da capital para que as provas ficassem aqui no entorno, usando os parques, a área verde. No Rio você usa o quê? Petrópolis, quando você tem o seu aí no Rio a gente ainda está mais para a serra, mais para os locais de montanha mesmo do Rio, né? Petrópolis, Teresópolis, Penedo, Itatiaia. E é bom que são cidades frias, né? Mais frias. A montanha, obviamente, que ela já é mais fria, mas a cidade com a montanha fria... as provas do Rio de Janeiro as altimetrias são violentas. Você correr com uma temperatura baixa é bem melhor. Quem se inscreve ganha depois uma camiseta e medalha? Tem um kit de participação da prova, né? Um kit especial com camiseta 100% poliamida, a medalha. Cada medalha, ela forma uma mandala, você vai juntando peças. Depois você junta as 11 peças e forma uma montanha, você empilha uma sobre a outra e forma uma montanha de medalhas. Quantas pessoas trabalham numa organização de uma prova dessa? Só para ter uma ideia, porque saindo da pista de corrida para a organização. No geral, entre escritório, produção, pessoal de apoio, no dia do evento, mais ou menos umas 120 pessoas. 120 pessoas, é muita gente, né? Muita gente. E claro que a preparação já deve começar uns 2, 3 dias antes no local da prova. No local. Quantos inscritos em média? Pode variar dependendo do local? Sim, a gente tem prova que tem 800, tem prova que tem 300. A nossa média de inscritos está entre 500 participantes, 500 e 600 participantes. É o esporte que mais cresce ainda no Brasil? A corrida de rua, de montanha? A corrida, né? Eu acredito que sim ainda, né? É a corrida de montanha por oferecer esse diferencial, né? Das pessoas poderem explorar a sua região, né? Muita gente não conhece aqui o entorno de São Paulo. Você tem Você não conhece nem a própria cidade, né? Você mora no Rio de Janeiro a gente percebeu muito isso, que as pessoas não conheciam o próprio estado. Né? E aí quando você... a gente tem um lugar que chama Parque Estadual Três Picos, que é em Salinas, a gente faz uma corrida lá. Lugar fantástico, maravilhoso, assim, um dos berços assim, da tradição do montanhismo brasileiro, assim. A gente fez uma prova lá no passado, assim, um lugar maravilhoso, super sucesso. E o pessoal da capital não conhecia. Mas, pode ter certeza, eu vou escrever Rogério Voltano de 50. A gente está vendo imagens aí. Só se você for comigo, senão... Na prova, não, daí faz um grupinho, né? A gente pode revezamento. Né? Boa ideia. Eu corro 1 quilômetro, você 49. Não, dois. Eu consigo correr dois num ritmo legal. Então, você corre o primeiro e o último. Faz o curto, pô. Faz o curto. O Rogério já foi uma vez. Estou treinando lá no Pico do Jaraguá já. Legal. Vai ter uma prova lá. Vai? Setembro, tem uma prova no Pico do Jaraguá. Nessa eu vou. De curta duração no Pico. Só subo. Agora, só outra dúvida. Dessas corridas que tem tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, qual que é o mais alto? Cara, a prova de Petrópolis é uma prova que ela é assim, eu já acompanhei muitas provas no Brasil, já vi muitos locais, assim, tem alguns locais que realmente são Petrópolis chega perto são lindos, do céu. mas assim, só que são provas, por exemplo, tem uma prova que é na Serra Fina, né? Então, só que são provas muito longas, né? Porque precisam muitas distâncias para você chegar em locais
belos. A gente conseguiu montar num percurso de 12 quilômetros, 12.800, uma prova assim de pura montanha, assim, a prova é 100% de trilha e você sobe mais ou menos 1.200 metros de desnível, assim, 12 quilômetros, Quer dizer, assim, bem a prova diferenciado. a prova é muito linda. Para a gente já agradecer a sua presença aqui, repete o site, o dia da prova, para quem está em casa e de repente ligou a TV agora no programa. Corridasdemontanha.com.br é o site para quem quiser maiores informações, ver o calendário de prova. É uma prova por mês. São Paulo sempre no final do mês, a última semana do mês, Rogério, tem vai prova. nessa, correr 50, eu vou Rio correr de 4, Janeiro, no meio do setembro. mês. Aí No nós meio do estamos mês. juntos lá. E aí a gente ainda tem a maratona da Chapada Diamantina em outubro. Ó, essa E é a legal, maratona de Extrema, que O rio dele até brilha. tudo isso que a gente está falando, só que de noite. De noite? De noite. Aí Nossa, tem que correr com lanterninha. Com né? lanterna. Mas o Rogério está fazendo uma reconstrução de joelho, Tá. mas ele Ah, vai... tô Assim que eu sabendo ficar disso bom, aí. Tô assim que sabendo eu ficar disso aí. bom, eu... Obrigado eu pela sua volto. presença mais uma vez aqui no Obrigado Rede a Esportes. vocês. O programa não acabou não, Rogério Botan. Não acabou, daqui a pouco a gente volta. Rápido intervalo, a gente volta na sequência com mais informações e matérias especiais aqui no Rede Esportes. Até já.